Chama a julgamento da relatoria do ministro Jesuíno Rissato o agravo regimental no recurso em habeas corpus 167794. O 67794 é um pedido de vista do ministro Teodoro, não é? Exatamente. Eu já votei. Ministro Teodoro, desculpe. Eu já votei. Exatamente, um voto visto, não é isso? Isso. Aqui do voto visto, estou localizando aqui. Na sessão de julgamento realizada no dia 6 de 2 de 2024, o ministro Jesuíno Rissato, relator do presente feito, votou pelo não provimento do agravo regimental interpostos às folhas 907 a 914, em face da decisão por ele proferida às folhas 892 e 901, a qual deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto pela defesa de Alan Cleiton Pereira de Almeida. Pede vista para melhor exame dos autos. Consta dos autos que foi instaurado procedimento investigatório criminal pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte para, em síntese, apurar a suposta prática de delitos de organização criminosa, associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. No curso das investigações, foram expedido o mandado de busca e apreensão, tendo como local de cumprimento a casa do recorrente, o qual é advogado. A defesa implementou habeas corpus perante a Corte de origem requerendo, em síntese, a declaração de nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão, por falta de motivação concreta, bem como para que seja reconhecida a ilegalidade no cumprimento da medida, uma vez que realizada sem a participação de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, devendo, em consequência, ser declarada a imprestabilidade dos elementos de informações reunidos e daqueles deles derivados, com o desentranhamento dos autos e devolução ao paciente. Em decisão monocrática, proferidas em 29 de 6 de 2021, o eminente desembargador relator, ministro, na origem, não conheceu do índice, com o fundamento de que se tratava de habeas corpus substitutivo de recurso e que demandava análise de provas incabível na via eleita, folhas 736 a 741. Foi interposto agravo interno, requerendo a reconsideração da decisão ou a remessa do julgamento pela Câmara Criminal para que a impetração fosse processada e tivesse seu mérito analisado. Folha 744, 554, 754. A Câmara Criminal, por maioria, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão atacada, folha 766, 776. Foram opostos embargos de declaratórios, folha 781, 787, os quais foram rejeitados conforme folhas 800 a 814. A Defensoria interpôs recurso ordinário em habeas corpus, reiterando o pleito formulado na origem, folhas 831/877, tendo o eminente relator ministro Jesuíno Rissato dado provimento ao recurso para, aspas, reconhecer a ilegalidade da busca e apreensão e de todos os elementos de informação dela decorrentes, devendo tais elementos e os deles decorrentes ser desentranhados dos autos de número 0113451, 12, 2016, 8, 20.000 ao contrário, com restituição ao recorrente, abro parênteses, objetos ligados ao exercício da profissão, fecho parênteses, bem como de todos os processos nos quais eventualmente tenham sido utilizados como prova emprestada, fecha aspas, folha 892/901. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte interpôs o presente recurso, folhas 907 a 914,
aduzindo em síntese que a decisão do relator foi omissa quanto à questão preliminar aduzida, de que a matéria veiculada no recurso em habeas corpus não foi objeto de análise pela Corte de origem e, portanto, não poderia ser conhecida por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Alega ainda que a decisão que deferiu as medidas de busca e apreensão não foi genérica nem abstrata, pois, abre aspas, a decisão judicial reconhece a eventual prática de ilícito, especifica o local onde deve ser executado a medida, o local onde deve ser executado a medida, caiu aqui a energia, aqui já entrou no do ministro Scherper. Pulou para o voto do ministro Scherper aqui. Pedido de o Ministério. Decisão pelo pedido de extensão, mais em cima aqui. Local onde deve ser executada a medida e cita os meios de provas que embasaram a veracidade da informação. Ficha aspas, folhas 910. As folhas 920 a 930 foi formulada pedido de extensão da decisão que deu provimento ao recurso pela Corré Ana Paula da Silva Nelson. Foram apresentadas informações das folhas 950 e 955. O Ministério Público Federal manifestou sobre o pedido de extensão, opinando pelo indeferimento do pleito, folha 957 e 959. Em 9 de 10 de 2023, o ministro relator proferiu nova decisão deferindo, e aqui abro aspas, o pedido de extensão de Ana Paula da Silva Nelson, no sentido de reconhecer a ilegalidade da busca e apreensão e de todos os elementos de informação delas decorrentes, devendo tais elementos e os deles decorrentes serem desentranhados dos autos de número 011, 3451, 12, 2016, 820.000 ao contrário, com a restituição a requerente, abro parênteses aqui, objetos ligados ao exercício da profissão, fecha parênteses, bem como de todos os processos nos quais, eventualmente, tenham sido utilizados como provas emprestadas, folha 061 a 970. Em face desta decisão, foi interposto novo agravo regimental pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, no qual reiterou que o pedido de busca e apreensão não foi apreciado no acórdão combatido, motivo pelo qual não pode ser analisado por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Da mesma forma, aponta que a decisão que deferiu as medidas combatidas não foi genérica e nem abstrata. Além disso, aduz que a situação de Ana Paula é diferente da do recorrente, não cabendo, pois, a extensão dos efeitos da decisão, folhas 979/982. O Ministério Público relator trouxe para o julgamento, primeiramente, tão somente o agravo regimental interposto às folhas 907 a 914, em face da decisão que deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto pela defesa de Alain Cleiton Pereira de Almeida, remanescendo ainda para julgamento o agravo interposto às folhas 997 a 1003, em face da decisão que deferiu o pedido de extensão formulado por Ana Paula da Silva Nelson. E aqui a gente vai passar pela primeira, da preliminar de supressão de instância. De início, quanto à preliminar aventada pelo agravante de que a matéria de fundo não teria sido tratada pela Corte de origem, no caso, o Tribunal do Estado do Rio Grande do Norte, de fato, verifico que as alegações não foram debatidas no voto vencedor, proferido no acordo atacado. Entendeu o Tribunal de origem que, aí vem o Tribunal de origem, é disso que essa ação constitucional possui âmbito restrito, devendo ser manejada apenas quando, de fato, houver ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção, que a ilegalidade seja manifesta,
cuja constatação seja patente e independente de exame fático probatório, o que certamente não é o caso dos autos. Da leitura detida dos autos, constata-se que os argumentos apresentados na exordial do não merecem ser conhecidos habeas corpus, uma vez que o ordenamento jurídico propicia meios para que, durante a instrução processual, se possa combater a irresignação do impetrante. O que se pretende por meio da ação constitucional impetrada é reverter uma decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, na data de 25 de agosto de 2016, determinando uma busca e apreensão declarando a nula, abro aspas, em razão da desconexão fática da carência de motivação concreta do fundamento idôneo, com vista ao reconhecimento de aventada ilicitude das provas dela decorrente e, abro aspas, a imprestabilidade não só dos elementos informativos vinculados de forma originária à diligência ilegal que os reuniu, como também dos que lhes foram derivados, nos termos do artigo 157, caput e parágrafo 1º do Código de Processo Penal Pátrio, determinando o seu desentranhamento dos autos dos respectivos processos e procedimentos. Nota-se, contudo, que a análise da suposta nulidade impende, sim, na apreciação de provas, o que excede o alcance restrito da ação constitucional de habeas corpus, ou seja, desta via estreita. E, caso a insurgência não tenha sido atacada por meio de recurso cabível, deverá ser objeto de mérito da ação penal, quando, então, o agravante poderá exercer o contraditório e a ampla defesa. Diante disso, mantém-se o pontuado no deciso de que, abro aspas, a via eleita não é adequada para se analisar a pretensão de nulidade da decisão e, consequentemente, declaração de ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir do cumprimento desta, conforme suscitado pelo impetrante por demandar o exame aprofundado de prova. Nesse sentido, ausente, pois, a ilegalidade patente e, consequentemente, eventual constrangimento passivo de ser sanado pela concessão do surgimento deste. Não há o írite de ser conhecido e comento pelas razões ora assinaladas nos termos do habeas corpus, artigo 261 do regimento interno deste tribunal de origem. Quando do julgamento do desembargo de declaração oposto, a Corte novamente não analisou as questões de mérito. Vejamos, folhas 800 e 814, abro aspas. Da análise das razões suscitadas pelo embargante, verifico a insistência de utilização do presente mandamos com sucedâneo recursal, ou seja, como sucedâneo recursal, pois pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática, que não conheceu do habeas corpus, permitindo com isso o regular processamento deste. Todavia, não merece acolhida a pretensa reforma, tendo em vista que houve pronunciamento a respeito das teses indicadas no RAI, tendo sido constatado nesta instância a inviabilidade da apreciação em razão da hipótese de sucedâneo recursal, além da via estreita de habeas corpus não comportar o exame de alegada nulidade da decisão proferida em 25 de agosto de 2016, nos autos da cautelar de busca e apreensão, conforme trecho, destaque, extradição do órgão do acórdão recorrido. Aí vem o acórdão recorrido. Do exposto, é possível identificar que foram enfrentados no acórdão impugnado as teses indicadas nas razões do agravo interno, sendo, pois, insuficientes para sanar a alegação de constrangimento legal, apontando pelo embargante, no sentido de ser conhecida a presente ordem de habeas corpus. Nesse sentido, o acórdão embargado, nesse ponto, não se encontra destoando da realidade processual. Na verdade, os motivos apresentados para a interposição de recurso revelam a tentativa de rediscutir a matéria,
uma vez que os pontos levantados nas razões do apelo foram devidamente tratados no acórdão, de modo que dele não se verifica nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, conforme preconiza o artigo 619 do Código de Processo Penal. Assim, não tendo o tribunal de origem se manifestado acerca das alegações trazidas pela defesa, não pode esse Superior Tribunal de Justiça apreciar a questão sob pena de indevida suspensão de instância. Abro parênteses aqui e trago o agravo regimental no HC número 529.475 de São Paulo, cuja relatoria coube à eminente relatora, ministra Laurita Vaz, sexta turma, julgado em 10 de nove de 2019 e publicado no Diário de 30 de nove de 2019. Nesse sentido, destaca ainda os seguintes julgados. Aí o primeiro julgado, agravo regimental no habeas corpus, execução penal e impugnação defensiva. Falta grave, diz respeito a agente penitenciário, ausência de participação do sindicato, inviável, recurso improvido, inviável a apreciação da possibilidade de concessão da benesses, conforme disposto no artigo 117 da Lei de Execução Penal, sob pena de se incidir em devida supressão de instância, tendo em vista que o tema não foi analisado pelo tribunal de origem no aresto combatido. HC 554.362, São Paulo, de relatoria do ministro Jorge Mussi, quinta turma, julgado em 6 de 2 de 2020 e publicado em 21 de 2 de 2020. Seguida tem outro agravo aqui, que é o agravo regimental não provido, que é o 87163 São Paulo, da relatoria do ministro Reinaldo Soares Fonseca, julgado em 6 de 2 de 2024, há bem pouco tempo, que diz processo penal, agravo regimental, pleito de aplicação do redutor de tráfico de privilegiado e de amandamento de regimento inicial. Temas que não foram objeto no acordo impugnado, supressão de instância, impossibilidade, inviabilidade, agravo regimental não provido, ausente exame de mérito no acordo impugnado, proferido pelo tribunal ACO, acerca dos pleitos de aplicação do redutor do tráfico privilegiado e de abrandamento do regime inicial, resulta inviável o respectivo enfrentamento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. E aqui eu cito diversas outras jurisprudências no tocante à supressão de instância. No tocante à supressão de instância. Aí, depois dessa nesse passo, com a devida venha ao ilustre relator, entendo ser descabida a análise do mérito por esta Corte de Justiça, motivo pelo qual voto para dar provimento ao agravo regimental, para não conhecer do recurso ordinário em habeas corpus interposto pela defesa. Aí continua, aí, não obstante, caso entenda a turma que seria possível analisar as teses defensivas em sede de habeas corpus ou que o caso se trata de matéria exclusivamente de direito, passível de ser apreciado nesta ordem, seria o caso, então, de manter o não conhecimento do recurso ordinário e conceder a ordem habeas corpus de ofício tão somente para determinar o tribunal de origem que proceda à análise do mérito do mandamus, como entender de direito. Aqui, eminentes pares, senhor presidente, eminentes pares, aqui nós abrimos essa preliminar, no sentido de que há a supressão de instância, dada a argumentação aqui vislumbrada, e a sequência de jurisprudência aqui lançada, de modo que, a partir do momento que o tribunal, essa Corte Superior, essa Corte da Cidadania, passa a apreciar matéria que não fora enfrentada pelo tribunal de origem, ou seja, pelo tribunal ordinário, entendemos, data máxima venha, que está evidenciada a supressão de instância. Porém, eu cito aqui ainda em matéria preliminar, caso a turma entenda que não, nós somos para manter o não conhecimento do recurso ordinário e conceder a ordem de ofício, tão somente para determinar ao tribunal a origem que proceda a análise do mérito do habeas corpus. É mais ou menos isso. Se eu
perguntaria ao eminente presidente se nós poderíamos submeter essa preliminar à corte para, em seguida, nós proferir o mérito. Ou se não, se Vossa Excelência achar conveniente... Terminar o voto, ou seja, termina o voto e nós vamos aí Combinado. vamos escolher... Combinado. Obrigado, senhor presidente. Do mérito, de toda forma, caso seja superada a questão preliminar, também verifico ser o caso de dar provimento ao agravio mental para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, diante da inexistência de nulidade na decisão que determinou a busca e a apreensão questionada, nem de irregularidade quando do cumprimento da respectivo mandato. Explico. Em síntese, aduz a defesa no recurso que o juiz não analisou a justa causa, nem a razoabilidade e nem a imprescindibilidade das medidas requeridas pelo parquet estadual, e proferiu decisão genérica e abstrata, sem particularização. Para o que importa, para a solução da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos da decisão. Abro aspas e vou transcrever trecho da decisão do juízo Petrado. Trata-se de pré-representação formulada pelo Ministério Público no sentido de obter medidas cautelares penais, abro parênteses, prisão preventiva, condução coercitiva, busca e apreensão e sequestro de bens, sob o argumento, em resumo, de apurar a formação da organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas, além de crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Delitos esses praticados pelo consórcio criminoso, capitaneado por, segundo as informações, Gilson Miranda Silva, grande traficante e distribuidor de droga para o Estado e que atua nessa capital. Aduz ser necessária para tal procedimento, além de oitiva das testemunhas, colheita de provas documentais e realização de vigilância e interceptação telefônica de diversos terminais utilizados pelos investigados, com a descoberta de novos personagens e novos fatos delituosos. Concomitantemente, foram ajuizadas medidas cautelares de quebra de sigilo e de dados telefônicos, telemáticos, bancários e fiscais, devidamente deferido por este juízo, as quais resultaram na obtenção de dados que corroboraram o acalboço probatório. Argumenta que, para a última, a investigação mostra-se extremamente relevante e necessário o deferimento das prisões preventivas, conduções coercitivas, buscas e apreensões, sequestro e disponibilidade de bens dos 3 núcleos da atuação, cujas intersecção se fixa em torno do Gilson Miranda da Silva. Ou seja, aliás, Gilson Miranda Silva. São eles. Aí vem o núcleo do Gilson Miranda, integrado por Glenda Ionada de Paiva Torres, Jéssica Cecília de Paiva Torres, Paulo Bruno Silva de Lira, e aqui ele cita diversos e termina em Almir Ferreira do Nascimento. Relato, descido, diz o magistrado, os motivos expostos pelo Ministério Público se afiguram verossímeis a justificar a atividade restritiva, em face de sua indispensabilidade na apuração dos delitos imputados aos envolvidos e possíveis coautores, sobretudo quando o desiderato é a desconstituição de hipotética organização criminosa. Há de ser colhido a pretensão ministerial em parte. Parágrafo 1º. Procede-se à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para a. B. Para apreender coisa já assada ou obtida por meio criminoso. D. Apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos. E. Descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. E G. E H. Colher qualquer elemento de convicção. Segundo Norberto Avena, e aí ele vem citar aqui o doutrinador Alberto Avena, em processo penal esquematizado, entende-se por fundadas razões
aquela externada por meio de motivação concreta quanto à sua ocorrência e amparadas, senão em indícios de prova, ao menos em indícios relativamente convincentes quanto à necessidade da medida. Observa-se que as investigações dão conta de que nos endereços há fortes indícios da prática de traficância, de modo que a restrição de direito fundamental aflora inafastável para a persecução penal e é proporcional ao fim almejado, especialmente em razão da natureza hedionda do tráfico de drogas, de modo que é relevante o interesse social concreto a prevalecer sobre o indivíduo. Caiu de novo aqui, mas eu vou tentar restabelecer. Trata-se concomitantemente, aduz ser necessário para tal procedimento, além da oitiva das testemunhas, colheita de provas documentais e realização de vigilâncias e interceptação telefônica de diversos terminais utilizados pelos investigados, com a descoberta de novos personagens e novos fatos delituosos. Concomitantemente, foram ajuizadas medidas cautelares de quebra de sigilo e de dados, resultando na obtenção de dados que corroboraram com o acabouço probatório. Aí vem aqui, aí vem logo em seguida aqui. Assim, no caso em apreço, houve investigação prévia antes do pedido dessa medida cautelar, tanto que constam dos autos fotografias e áudio, o que demonstra a veracidade da informação. Assim, a medida requerida se faz necessário para descobrir novos objetos destinados à prova da infração, conforme estabelecido no Código de Processo Penal, sendo patente a imprescindibilidade, oportunidade e conveniência da busca e apreensão domiciliar. Assim, entendo pela necessidade da medida e por estarem presentes os requisitos legais previstos no artigo 240 do Código de Processo Penal, defere a busca requerida em conforme pleiteado pelo órgão ministerial. Foi aqui a posição. Em seguida, de fato, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, abro aspas, a melhor prova da ausência da motivação válida de uma decisão judicial, a qual, por determinação legal, deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular, é que ela sirva a qualquer julgado. Nessas hipóteses, ela não servirá a nenhum caso, fecha aspas. Ministro Sepúlveda pertence, primeira turma, julgado em 24 de 11 de 1998. No caso em análise, no entanto, não se verifica a alegada nulidade da decisão, digo eu, diante da fundamentação concreta e suficiente lançada que se viu para a busca e apreensão. Com efeito, pelas provas angariadas, entendeu o Ministério Público Estadual que havia indício da prática de delitos de organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores por parte de um grupo no qual estaria o recorrente incluído. E, contrariamente ao alegado, a decisão que decretou a medida cautelar de busca e apreensão, embora suscita, e aqui abre um parênteses, que se suscita não pode se confundir com ausência de fundamento, não pode ser confundido com fundamento suscita. Foi devidamente fundamentado pelo juiz de origem, o qual fez expressa referência à lei e doutrina aplicável na espécie, e também às especificidades do caso concreto. Registrou a existência de investigação prévia e de documentação que devam suporte à medida e indicavam a possível prática de traficância nos locais e ou atuação dos moradores no tráfico. Apontou ainda os imóveis nos quais deveriam ser cumpridas as medidas. Consignou também expressamente o juízo a indispensabilidade da medida para a apuração dos delitos e dos possíveis coautores e para a desconstituição da suposta organização criminosa, trazendo, pois, os elementos necessários para o deferimento da cautelar de busca e apreensão. No mais, para se concluir que o recorrente em nenhum momento, abro aspas, figurou nas investigações como traficante, nem como associado ao tráfico, fecho aspas, folha 22, e que
abro aspas novamente, não restou apurado que havia, abro aspas, fortes indícios da prática da traficância, sem endereço, fecho aspas, folha 22. Como quer a defesa, seria necessário o reexame do conjunto fático, probatório, incompatível com esta via estreita denominada ação atômica constitucional de habeas corpus. Aí vem aqui a agravo regimental no HC, número 696, 534, São Paulo, relator o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgada em 26 de 10 de 2021 e publicada em 3 de 11 de 2021. Assim, não há fundamento jurídico apto a justificar o provimento do recurso ordinário em habeas corpus, especificamente em razão da jurisprudência desta Corte, já ter reconhecido a legalidade de decisões proferidas em situações semelhantes. E aqui, vejamos, senhor presidente e demais integrantes, agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, crime de tráfico de drogas e falsificação ideológica, trancamento da ação penal, nulidade, ausência de fundamentação da decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar, inocorrência, presença de respaldo fático ilegal, fundamentação adequada, realização de diligência prévia, revogação da custódia cautelar. Todos eles já Precisa fazer leitura. Portanto, eu vou ao final aqui, senhor presidente. Os precedentes são todos nesse sentido, dessa corte e outras cortes, e, em seguida, eu vou fazer a conclusão aqui, vou ao final, que realmente o voto vista é um pouco longo, e de maneira que, portanto, venham aqui, assim, embora o recorrente seja advogado, conforme se extrai das informações constantes dos autos, a investigação não se relacionava com a sua atividade profissional. Aliás, a decisão foi clara ao apontar a existência de indícios de tráfico de droga, bem como a indicação pelo parquê da investigação prática de delitos, organização criminosa e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Sendo assim, entendo como válida a fundamentação exarada, bem como o procedimento adotado para cumprimento do mandado de busca e apreensão, inexistindo as nulidades apontadas pela defesa. Portanto, rogando as mais respeitosas venha ao eminente relator, entendo o seu caso de dar provimento ao agravo regimental para a, primeiramente, não conhecer do recurso ordinário em habeas corpus interposto pela defesa de Alan Cleiton Pereira de Almeida, ou, se assim entender, a turma para conceder a ordem de habeas corpus de ofício, tão somente para determinar ao tribunal de origem, no caso do Tribunal do Rio Grande do Norte, que proceda a análise do mérito do mandamus, como entender de direito, ou, B, e último, subsidiariamente, para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, diante da inexistência de nulidade na decisão que determinou a busca e apreensão questionada, nem de irregularidade quanto do cumprimento do respectivo mandato. É como voto, senhor presidente, e demais eminentes pares. Bom, vamos escolher votos, então. Doutor, matéria de fato. O microfone. Opa. Boa tarde, senhores ministros. Obrigado, senhor presidente. A primeira questão de fato é para explicar que, lá no Tribunal do Rio Grande do Norte, a matéria, o objeto do habeas corpus foi julgado, o mérito foi julgado lá no tribunal, em sede de embargos de declaração, quando um dos desembargadores votou pela concessão da ordem, acolhendo o pleito da defesa. Então, o julgamento de mérito do caso aconteceu no Rio Grande do Norte. A segunda questão de fato, senhor presidente e senhores ministros, é que o agravo regimental do Ministério Público, ele só combate um dos pontos, um dos fundamentos... Doutor, isso não é questão de fato. Tá. Pois, basicamente, Excelência, que não há supressão de instância e, com relação ao decreto de busca e apreensão, o nome do recorrente só é citado no relatório e no final. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Eu que agradeço. Eu voto a seguir, porque o relator foi o ministro Jesuíno Rissato. Eu peço vênia a divergência, acompanha o eminente relator. Ministro Rogério Schetti.
ministro Teodoro, mas me pareceu que o decreto foi genérico em relação a, pelo menos, à hora corrente. Houve discussão da matéria em embargos de declaração e se entendeu que o mandado de busca e apreensão era rígido. Porém, me pareceu, com a devida vênia do eminente ministro Teodoro, que o voto do eminente ministro Jesuíno mostra a generalidade em relação ao paciente e também o fato de que não houve nenhuma das cautelas indicadas para o cumprimento de ato de busca e apreensão quando se trata de investigado ou acusado advogado, como é o caso presente. Então, em relação a ele, eu acompanho o eminente relator. Ministro Saldanha. Presidente, uma breve consideração, a cautela tem que ser redobrada na prática desses atos em escritórios de advocacia, porque não é só o sigilo do advogado que está em risco, mas de toda a clientela que ali tem sua documentação. Eu vou pedir todas as vênias da ministra Teodoro e acompanho o relator. Então, a turma, por maioria, negou o provimento ao agravo regimental, vencido o ministro Teodoro Santos. Senhor presidente, só uma colocação. Os senhores fizeram justiça, não só a mim, mas a minha filha, que tinha 3 anos, quando a gente sofreu essa violência. E fizeram justiça à minha esposa. Jesus é maravilhoso. Obrigado, excelências. Agradeço, doutor.